Bom dia! Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui para iniciarmos a nossa lição da Escola Dominical da classe de adultos, Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, aqui em Macapá. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e é um prazer fazer isso neste dia que a palavra de Deus diz que é o dia que o Senhor nos deu para que nós possamos nos alegrar nele. Então nós vamos começar com uma palavra de oração. Consultar aqui a minha... A Heloísa aqui é a minha consultora. Nós vamos orar. Oremos. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor nos deu este dia e nos deu para que nós possamos nos alegrar e exultar no Senhor neste dia. Agradecemos porque o Senhor levantou a chuva, agradecemos porque o sol aquece a terra, aquece até mesmo os nossos corações, e a nossa oração é que o Senhor possa também aquecer os nossos corações com a Tua palavra, que é a verdade, que nos consola, que nos encoraja, e que nós possamos, ó Deus, no momento em que abrimos a Tua palavra, em primeiro lugar, temer ao Senhor, nos prepararmos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Tira de nós as distrações que porventura possam nos impedir de meditar na Tua palavra. Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, recupera, Senhor, a sua saúde conforme a Tua vontade. Consola aqueles que estão enlutados, encoraja-nos, Senhor, conforme o Teu bem-querer. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nossa revista, segundo aí o buscador, né, online, não sei como é que chama isso, né, mas está vindo, está a caminho. Nós vamos estudar o livro de Atos, como eu já coloquei para vocês, e por enquanto nós estamos, digamos que, dando uma visão panorâmica de família, das relações em família, segundo a palavra de Deus. O tema é vasto, é um tema difícil, mas nós estamos encarando aí esse desafio. Eu coloquei aqui como título hoje, Família, Desafio a ser encarado. Foi assim que eu coloquei para a gente meditar hoje. E eu quero convidar vocês a lerem novamente, os que leram durante a semana, o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Nós precisamos sempre vir para a palavra de Deus. Falei isso domingo passado, estou dizendo hoje de novo. Nós precisamos sempre vir para a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu a sua palavra. E Ele nos deu a sua palavra para nos instruir. Parece óbvio, não é? Mas às vezes a gente esquece. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, eu espero que dê tempo, quando eu falar sobre os filhos de Eli. Mas é muito importante que a gente lembre disso. A Bíblia diz de si mesma que ela é um tesouro que nos foi dado por Deus para sempre. É isso o que ela diz sobre si mesma. Nós temos essa palavra conosco para sempre. Não para a gente colocar num pedestal, na nossa casa, no nosso trabalho, em cima da nossa mesa, não é?
desculpa aí se alguém tem esse costume, enfim, vou tentar explicar isso melhor depois, mas eu já vou logo adiantando. O Senhor nos deu a palavra para que nós possamos ser instruídos, para que nós possamos viver da maneira como Ele quer que nós vivamos, para que nós possamos cumprir com o propósito de Deus para a nossa própria vida. É por isso que Ele nos deu a sua palavra. Então nós vamos sempre voltar para cá. Não erram os que dizem, e há muitas pessoas que dizem. Assisti uma vez um vídeo estarrecedor que mandaram para mim, um homem dizendo assim: gente, não há diálogo possível com essa gente. Não há diálogo possível com essa gente, eu estou falando para vocês. Não tem como a gente conversar, porque essa gente... Aí ele levantou uma Bíblia assim: essa gente acredita que isso aqui é palavra de Deus. Eu estava vendo aquele homem jogar aquela Bíblia. A primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim: gente, será? Porque ele estava com tanta indignação. Penso que isso aqui é palavra de Deus. Como é que a gente vai conversar com esse povo? Não tem diálogo possível com eles. Olha, ele tem razão. Se ele, com toda a sinceridade, se ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós acreditamos, e ele não consegue lidar com isso, realmente eu vou ter que concordar com ele. O curioso é que nós não podemos cometer o mesmo erro. Sim, nós cremos que isso aqui é a santa e bendita palavra de Deus, mas nós compreendemos por que ela foi escrita. Nós compreendemos que ela foi escrita para nos instruir, que ela foi escrita para nos salvar. De todas as maneiras que nós podemos pensar nisso. O apóstolo Paulo cita a lei mosaica lá em Romanos, quando ele fala sobre esse assunto. A palavra está perto de ti. E aí ele conclui aquela sessão maravilhosa lá da carta, dizendo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós cremos que isso é sim a palavra de Deus, mas nós cremos que ela foi escrita para o nosso esclarecimento. E a gente procura esclarecer as pessoas. Se as pessoas, porventura, não se submetem ao que a palavra de Deus diz, paciência. O nosso papel termina aqui. Eu vou dizer de novo, nós insistimos, nós, os verdadeiros reformados, nós, aqueles que temos uma compreensão da palavra de Deus segundo os princípios da reforma, nós entendemos que não cabe à igreja impor regras às pessoas. Não cabe à igreja sequer propor que princípios religiosos, notadamente do cristianismo bíblico, sejam colocados para todos os cidadãos obedecerem. Sim, alguns cometeram erros, reformados inclusive. Tentaram fazer isso, mas simplesmente não é possível. Isso não quer dizer que nós não acreditamos que os princípios da palavra de Deus sejam bons. A Bíblia é clara, os mandamentos são santos, são puros e bons. Mas nós que lemos a Bíblia toda, nós que lemos a Bíblia por inteiro, nós sabemos que obedecer àquilo que a Bíblia diz, obedecer aos mandamentos de Deus, é um atributo, é uma capacidade que Deus nos dá graciosamente, por meio do seu Espírito Santo. Vocês estão me entendendo, gente? Espero que vocês estejam me entendendo. Por isso nós não acreditamos que seja viável impor
os princípios cristãos às pessoas, por força de lei, porque simplesmente há a necessidade de que Deus faça uma obra no coração dessas pessoas. Deus compara essa obra que Ele realiza nos nossos corações com tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração capaz de sentir. É uma ilustração que a Bíblia usa. Claro que a gente sabe que a sede das emoções não é o coração hoje em dia, mas Deus usou a cultura, como que a cultura via essa questão naquela época, e nós hoje também, né, dizemos isso, para explicar às pessoas essa obra maravilhosa que Ele faz de colocar a sua palavra na nossa mente, nos nossos corações, ilustrativamente, para que a gente seja capacitado a obedecê-lo. Isso é uma obra sobrenatural, isso é uma obra que Deus faz na nossa vida. Então nós não compactuamos com esse chamado fundamentalismo dito evangélico, que quer impor os princípios cristãos às pessoas. Nós acreditamos que os princípios cristãos são válidos, nós acreditamos que uma sociedade que se submete àquilo que Deus diz na sua palavra vai ser uma sociedade abençoada, até porque isso está na Bíblia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Mas nós não queremos impor isso na marra às pessoas de forma alguma. Nós sempre vamos vir para cá para a palavra, nós sempre vamos nos voltar para cá como um ato de fé, porque nós cremos que Deus nos deu essa palavra para que nós possamos cumpri-la. Então vamos olhar Gênesis capítulo 1, versículo 28, como eu disse. A palavra de Deus diz assim, eu, como sempre, estou lendo na Nova Versão Transformadora. Eu vou começar com 27, só para dar contexto. 26, vamos começar no 26, mas o destaque é o verso 28. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Aqui só uma notazinha, que é importante. Observe a forma plural, como está colocado aqui. Deus, Elohim no original, uma palavra importante, disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Isso aqui é uma referência à triunidade de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Declarando, façamos o homem, como eu gosto de dizer, no hebraico é Adam ou Adão. Pode traduzir por homem, não tem problema nenhum. Porque aqui o homem é um representante da humanidade toda, homens e mulheres. Não é desrespeitoso de forma nenhuma a gente traduzir mais literalmente como a palavra diz. Os tradutores tiveram a opção deles aqui, eu respeito. Mas eu gosto de dizer isso. Façamos o homem à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. As pessoas que não acreditam na Trindade vão dizer, não, Deus estava falando aqui com os anjos e ele estava dizendo que assim como Deus e os anjos tinham vontade, tinham personalidade. Gente, vejam como Deus se expressa. Façamos. Por acaso os anjos agora viraram Deus? Criadores como Deus? Isso é uma heresia você dizer uma coisa dessa. Não. Deus falando consigo mesmo, se você entende o que eu vou dizer.
Desde a eternidade passada havia perfeita comunhão, perfeito amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui ele se expressa dessa maneira. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora, para ficar bem claro, né, coloca homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse é o versículo que eu estou destacando. A bênção que Deus colocou sobre o homem, claro que sobre Eva também. E essa bênção implicava o quê? Fecundidade. Isso já foi dito. Por que Deus, se Deus pretendia formar uma família, por que Ele não criou logo todo mundo de uma vez só, ao invés de colocar só Adão e Eva no mundo, ao invés de fazer aquele joguinho com aquela árvore lá? Por que Ele não criou logo todo mundo, não criou só a família dele e pronto? Resposta para isso é muito simples, meu querido, porque Ele não quis. Parafraseando um político brasileiro de algumas décadas passadas, uma vez ele usou o português bem estilístico, né? Bem correto. Filo porque quilo. Tá certíssimo, viu? Pode achar graça, né? Não deixa de ser engraçado a construção, mas ela tá corretíssima. Em outras palavras, fiz porque quis. Deus criou um casal, Adão e Eva. Colocou sobre eles a sua bênção no sentido de serem fecundos. Adão e Eva, não dá nem para saber quantos filhos eles tiveram. A Bíblia nomina alguns, mas a Bíblia não diz que Caim e Abel foram os primeiros filhos deles. Eu particularmente acho que não foram. A Bíblia, eu já expliquei isso, não é uma narrativa exaustiva de tudo o que Deus fez. Deus tinha um propósito ao escrever a Bíblia e Ele, segundo esse seu propósito, organizou as histórias. Sempre tem essas discussões, né? Nesses sites aí, desses céticos de internet. Quem foi a mulher de Caim? Já ouviu isso? Né? Coisa do tipo. Tão simples. A mulher de Caim, com toda certeza, foi uma das irmãs dele. Na época isso não era problemático. Eu falei um pouco sobre isso aqui já lá atrás. Depois Deus proibiu. Já para a nação de Israel, Deus proibiu esse tipo de relação. E hoje, mais do que nunca, talvez mais até do que as gerações que ouviram essa proibição pela primeira vez, nós temos todas as condições científicas de saber por que Deus proibiu esse tipo de união entre parentes próximos. Talvez você já ouviu alguma história de problemas médicos sérios por conta em pessoas, por conta que os seus progenitores eram parentes próximos. Então, Deus fez as coisas dessa maneira porque Ele quis, queridos. E a bênção que Ele deu a Adão e Eva incluía fecundidade, sejam fecundos, multiplicados, enchei a terra. Tem uma discussão aí muito interessante agora sobre a tal da superpopulação da Terra. Como assim, Elias? Como tal? Você não acredita que a Terra está superpovoada? Não, queridos. Estou arrumando confusão aqui, mas não tem problema. Mas pesquise, se você quiser, pesquise. Tem geógrafo, tem cientista dizendo que não é esse o verdadeiro problema do mundo.
O problema do mundo é que a população está muito mal distribuída. Não é tanto que tem muita gente no mundo. E há uma tendência de redução da população do mundo. Vejam como são as coisas. Há uma tendência de redução da população do mundo que já preocupa os especialistas. Sim, você quer saber sobre esse assunto? Vá pesquisar. Vá pesquisar. Mas eles já estão preocupados. Estou meio rouco hoje, né? Vocês já perceberam. Aliás, eu estou rouco há semanas. Mas vamos lá. Vamos levando. Vou botar uma aguinha aqui uma água natural aqui na garganta e vamos embora. Mas pesquise sobre isso se você quiser. Já ouvi isso. A internet está cheia disso. Casais jovens que poderiam ter filhos, que batem no peito e dizem assim: não, eu não posso fazer isso com o planeta Terra. Eu não posso colocar mais gente nesse mundo. Eu tenho consciência. Eu não vou contribuir para a superpopulação do mundo. Querido, vá estudar, vá ler. Sobretudo se for um crente que quer agradar a Deus, vá estudar, vá ler. Esse mundo precisa, talvez nunca precisou tanto, de pessoas tementes a Deus, fiéis, como está precisando agora. Sim, existem casais, por uma série de razões, né, optam por não ter filhos. Problemas de saúde de um ou do outro. Eu já comentei um pouco sobre isso aqui. Há uma interpretação equivocada desse versículo aqui. Falei na semana passada, acho que eu vou ter que falar hoje de novo. Talvez tenha alguém aí que não ouviu na semana passada, mas está aí, né? Está registrado aí. Confissões religiosas que interpretaram errado esse texto, falaram: não, sexo é para procriação, exclusivamente para procriação, porque Deus disse: sede fecundos, multiplicáveis, enchei a terra. Então, se há algum problema com algum dos cônjuges, eles não casam na igreja, porque não vão poder multiplicar, então a gente não casa. Isso é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. O texto não diz isso. E também não permite que a gente interprete dessa forma, porque há outros textos na palavra de Deus que deixam claro que o sexo também é para o prazer conjugal. Nós vimos isso já há algumas semanas. 1 Coríntios 7 deixa isso bem claro. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E a esposa também conceda ao marido o que lhe é devido. Há uma mutualidade no que diz respeito aos deveres conjugais de um para com o outro. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando eu não penso em mim, mas penso em agradar o outro na minha vida marital. Um princípio que a gente precisa repetir e repetir e repetir, porque é um princípio maravilhoso que está colocado na palavra de Deus. Então, é uma interpretação equivocada essa de que sexo é para procriação, não vai procriar, não casa. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas, dito isso, é preciso dizer também: não devemos nos privar ou privar o mundo da nossa prole. E agora eu digo, eu não encontro na palavra de Deus nenhum texto que apoie esse tipo de comportamento. Como eu disse, por exemplo, não vou ter filho porque não quero contribuir para a superpopulação do planeta. Eu não encontro isso. Pelo contrário. Então, isso está me preocupando. Eu confesso com vocês, tem outras coisas que estão me preocupando, que eu vou deixar para falar mais na frente, talvez no final.
mas esse tipo de mentalidade está me preocupando. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre criação de filhos. Você que não tem filhos, vocês que já criaram seus filhos, pode ficar sentadinho aí. Tem palavra para vocês também. Porque se você já criou filhos, você sabe disso. A tarefa de contribuir com as novas gerações, com a formação das novas gerações, ela nunca termina. Nunca termina. Meu querido Dr. Kleber Magalhães, pediatra, médico maravilhoso, professor, cuidou da Heloísa, cuidou do Joel. Uma saudade muito grande do Dr. Kleber. Ele também colaborava conosco, levando palestras na igreja de vez em quando. Eu estava na igreja no dia que ele deu essa palestra, em que ele colocou claramente, como um homem sábio que era, ter filhos é maravilhoso, mas não é uma decisão fácil de se tomar. Você precisa ter clareza de que ter um filho vai comprometê-lo por 20, talvez 30 anos direto, dedicação exclusiva, e o resto da vida. Eu creio que o Dr. Kleber tem razão, e eu creio que o domínio, veja bem, quando Deus diz assim, preste atenção, vou ler de novo: encham a terra, sejam fecundos, encham a terra, governem a terra. Esse domínio de que está sendo falado aqui, ele só é possível, só foi possível, só será possível sempre pela educação das gerações mais jovens. É preciso, e todas as sociedades fazem isso, não importa se elas são mais ou menos sofisticadas, é preciso reunir um arcabouço cultural, é preciso reunir uma informação cultural e repassar essa informação, seja via oralmente, com tradição, no caso das comunidades autóctones que ainda hoje existem, comunidades que não têm escrita, por exemplo, em que as informações são passadas literalmente de boca para ouvido, sentados ao redor do fogo ou sei lá, em algum lugar, em que as gerações mais jovens recebem as informações necessárias para continuarem sobrevivendo. De novo, esse foi o meio que Deus escolheu. Eu não vou discutir com Deus por que ele escolheu esse método, porque só Adão e Eva foram criados adultos, enquanto todos os outros. O que eu sei é que, apesar do pecado ter sido introduzido na humanidade, apesar do estrago que ele fez em todas as áreas da vida humana, Deus, por meio de Jesus, redimiu o homem, tanto individualmente quanto coletivamente, através da igreja. E Paulo diz claramente que é pela igreja que a sabedoria de Deus, que é multiforme, se tornará conhecida, ou está se tornando conhecida, dos principados e potestades. Deus, o tempo inteiro, demonstra por meio da igreja, por meio do seu povo escolhido, a sua sabedoria diante dos principados e potestades, dos poderes espirituais que existem nesse mundo. Ou eu deveria dizer, por aí, né, pelos ares. Vocês estão me entendendo, queridos? Muito desse mandato ficou prejudicado em todos os aspectos. Não deveria existir criança sem pais nesse mundo, sem alguém que cuidasse dela. Não deveria existir orfanatos, não deveria existir
esse desequilíbrio. Não deveria existir rebelião, não deveria existir parricídio, matricídio, infanticídio, enfim, todas essas coisas. O pecado fez um estrago grande. E vejam, quando Deus pronunciou essas palavras, quando Deus pronunciou essa bênção, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Vocês estão me entendendo? Ele já sabia. Ainda assim, Ele pronunciou essas palavras. E nós devemos atentar para isso. Por isso, eu insisto nesse ponto. Sabe que tem um conceito na Constituição, é um princípio constitucional na realidade, paternidade responsável. Pode pesquisar se você quiser. Está consagrado na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ordenamento legal do Brasil, de outros países. E o que quer dizer isso? Quer dizer justamente que você deve pensar e pensar muito em tendo os seus filhos. Você tem que se comprometer com eles, você tem que cuidar deles. Mas a rigor, isso nem precisaria estar no que diz respeito a nós, nem precisaria estar no nosso ordenamento legal do país, porque está na palavra de Deus. Vá comigo para a nossa primeira leitura da semana, Deuteronômio capítulo 6. Esse é um texto bastante conhecido. Eu volto a ele, vocês já perceberam isso. Eu volto a ele muitas vezes. Tem muita história entre o texto de Gênesis capítulo 1 e esse texto agora de Deuteronômio. Tem muita história. Adão e Eva pecaram, houve todo aquele estrago naquela primeira civilização antediluviana. Deus resolveu acabar com aquela gente. Só 8 pessoas sobreviveram: Noé, a esposa, os 3 filhos dele e as suas respectivas esposas. E dessa família a terra foi repovoada de novo. E Jesus foi bem claro que hoje em dia, na nossa época, vai ser como nos dias de Noé, em que o povo vivia a sua vida, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Assisti um casamento ontem de um querido jovem e uma jovem lá do outro lado do rio, lá no Pará. Um casal novo, bonito. Oramos por eles, pedimos que Deus os abençoe realmente. A vida está aí seguindo, mesmo em meio à pandemia, né? Mas Jesus disse: olha, a vinda do Filho do Homem vai ser assim. Um dia, quando menos se esperar, virá o Filho do Homem. E isso vai representar salvação para o povo de Deus e a condenação para os outros. Tal como foi nos dias de Noé. E de novo o povo se espalhou sobre a terra. De novo Deus prossegue com o seu plano de redenção da humanidade. Dentre os outros filhos de Adão e Eva, ele escolhe Sete, e da linhagem de Sete ele escolhe uma família, que foi Noé, e dos filhos de Noé ele escolhe que foi Sem, e dos semitas ele escolhe Abrão, que mais tarde ele vai trocar o nome para Abraão, e continua o seu plano de redenção da humanidade.
E de Abraão ele forma um povo, a nação de Israel. Israel foi o nome que Deus deu para Jacó. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. E então Deus formou essa nação que ele permitiu que passasse pouco mais de 400 anos como escravos no Egito, e aí ele retira essa nação do Egito com mão poderosa. Nós conhecemos toda essa história. E aí no deserto ainda ele se revela a essa nação: eu sou o Deus que te tirei da casa da servidão no Egito. E ele faz um pacto, ele faz uma aliança com essa nação, uma aliança que implicava direitos como povo escolhido por ele, mas também deveres. E aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do versículo 4, nós temos um mandato de novo. Deus repete o seu plano para aquela nação escolhida. Resumidamente, mas ele faz isso. Ele diz como é que as coisas, como é que o carro deveria andar, ele diz como é que as coisas deveriam correr, como é que o barco deveria navegar. Eu vou começar do versículo 1, mas eu vou dar ênfase na chamada Shema, que começa no versículo 4. Versículo 1 diz: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos. Vocês estão vendo? Vocês perceberam? Claro que perceberam. Vocês, seus filhos e netos. O mandato, o domínio é pelas gerações. E ele começa com temer a Deus. Ter Deus em alta conta. Mas também ter medo, não está errado não. Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Vou ler de novo. 2. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos, olha aí, na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e entre seus portões. Perceberam? Perceberam? Por isso coloquei família, desafio a ser encarado. Viver em família, queridos, é um desafio. E você tem que encarar esse desafio com temor e tremor a Deus. A ideia presente nesse texto aqui, a imagem, é muito forte. Deus está dizendo para esse povo: vocês têm a obrigação solene de me temer, diz Deus, de ter respeito por mim, de saber que eu sou Deus. Tirei vocês do Egito com mão poderosa. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios lá? O julgamento que eu trouxe sobre Faraó e o seu povo. Vocês viram o que eu fiz com eles? Vocês testemunharam as 10 pragas. Em primeiro lugar, vocês vão me temer. Vocês vão me respeitar. Vocês vão cumprir com os meus mandamentos, com os meus estatutos.
me amando de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Vejam, preste atenção para isso, porque os céticos gostam de dizer isso também, né? Eu citei aqui um autor famoso, já falecido, ganhou o prêmio Nobel, inclusive. Ele simplesmente dizia que o Deus da Bíblia, que Yahvé, é um Deus mesquinho. Ele disse isso várias vezes, em várias entrevistas. Um Deus mesquinho. Tem problema de autoestima, quer ser amado o tempo todo. Eu estou aqui fazendo digamos assim, uma tradução livre, mas é isso que ele falou. Você pode pesquisar se você quiser, já falei o nome dele domingo passado. Você pode pesquisar. Está o tempo todo esse Deus pedindo para ser amado, ordenando ser amado. Que isso? Lembra que eu falei no início que a palavra não é para qualquer um? Que é preciso que Deus faça uma obra no seu coração para que você possa entender? Porque Deus diz claramente: Ele nos amou primeiro. Nós, na realidade, devolvemos o amor que Ele nos deu. Sim, isso é um mandato para nós. Mas Deus não precisa do nosso amor. Amar a Deus nos beneficia. E se você pensar bem, guardadas as proporções, se você ama alguém, você também vai entender. Você também vai entender que esse amor bem colocado, bem vivido, faz bem para você, não mal. Por isso, essa expressão amor livre é tão falsa como uma nota de R$3. O amor não pode ser livre. E isso é tão verdade que os apaixonados, os amantes, não resistem a fazer promessas uns para os outros, por mais que eles não tenham a menor intenção de cumpri-las, muitas vezes. Mas eles acabam dizendo isso, se comprometendo. É da natureza do amor, como diz C.S. Lewis, se prender. A gente simplesmente não consegue, porque nós fomos feitos assim por Deus. Então Deus diz ao povo que eles deveriam amá-lo dessa maneira e que eles deveriam ensinar às novas gerações. Isso está bem claro. E esse trabalho é um trabalho constante, é um trabalho que não termina, como eu disse. 6, novamente para vocês. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Você tá construindo essa imagem aqui, queridos? E eu quero falar sobretudo com os homens. Porque infelizmente na nossa sociedade patriarcal ainda tem essa ideia de que a responsabilidade do homem é botar a comida para dentro de casa. Sim, isso ainda existe atavicamente na cabeça de muitos homens, inclusive crentes. Se a mulher então não trabalhar fora, aí ela está numa situação complicada. Eu já tive que lidar, melhor dizendo, com homens que a mulher se queixou. Sabe o que é que ele me diz, Elias? Eu trabalho para isso. Tu tá dentro de casa para isso. Eu já chego muito estressado do meu trabalho, para ter que me consumir com esses moleques. Tu tá dentro de casa para isso.
Gente, isso é muito sério. Eu quase não acredito que ainda tenha gente com esse tipo de mentalidade, inclusive na nossa igreja, mas isso ainda existe. Mas você lê o texto, você e veja, tenha na sua mente que quando a Bíblia diz que Moisés reuniu todo Israel, você está falando de muita gente, milhares de pessoas. E você pode ver, né? Você pode ver, Deus ordenou a Moisés que reunisse todo Israel, e todo Israel se reuniu e Moisés transmitiu essas palavras. Você está imaginando que tinha milhares de pessoas lá ouvindo? Não, queridos. O que tinha, sabe o que era? Os chefes das famílias. Porque vou dizer de novo, eles eram os representantes. Ei, que coisa mais antiga esse negócio de chefe de família. Eu sou antigo, querido. Eu sou vintage. E você, homem que está me ouvindo aí, é isso mesmo que você está ouvindo. Coisa mais antiga. Muito homem diz isso, não, esse negócio de chefe de família, eu aqui em casa não sou o chefe. Não, aqui em casa é democracia. Conversa fiada. Deus não vai ser democrático com você não. Ele vai cobrar de você. Se a sua família fracassar, o primeiro que vai ser chamado, meu querido, o primeiríssimo da fila é você. Não é sua esposa, não. Não são seus filhos. É você que vai ser chamado. Infelizmente, muitas vezes a igreja tem negligenciado esse aspecto. O menino está dando trabalho, está correndo lá no salão. Cadê a mãe dele? Chama. Cadê o pai dele? É o que a gente deveria dizer. Por que tem que ser a mãe? Por que tem que ser a mãe que tem que pegar o menino lá que está correndo para um lado e para o outro? Pode chamar o pai. Se o pai estiver lá, se o pai estiver na igreja, às vezes não está. Mas se tiver, por que tem que ser a mãe? Por que tem que falar com a mãe? Ah, o professor da escola dominical, o aluno fulano de tal está meio assim. Ele tem pai na igreja? O pai dele é membro da igreja? Fala primeiro com o pai. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Agora eu vou falar para vocês. Hoje eu vim para cá para falar tudo. Tenho aprendido isso da maneira mais difícil possível. Sobretudo quando eu estava encarregado de uma congregação. Às vezes eu falava com a mãe. E infelizmente a querida irmã lá não segurava a coisa. Porque os problemas eram sérios dentro de casa. Porque muitas vezes ela já estava acobertando outras coisas que o menino estava fazendo, ou a menina. Inclusive na escola de verdade. E aí quando eu chego para falar sobre o problema com o pai, a primeira pergunta que ele me fazia, sabe qual era? E por que você não me falou isso antes? Por que você foi falar com ela primeiro? E aí a minha cara, ó, na chão. Perdi a conta das vezes que eu tive que pedir desculpa. Realmente, desculpa. Faltou coragem minha, porque já tinha percebido algumas coisas. Aí as mulheres estão aí já agoniadas, mas acontece que quem vai resolver mesmo sou eu, ou pelo menos tentar resolver. Aí é que eu digo, isso é o pecado, gente. O pecado estragou tudo, fez uma confusão danada. Mas eu vou repetir de novo, eu que sou homem, falando com vocês homens. Não coloque a responsabilidade sobre a sua esposa, nem por comissão, dizendo isso para ela, nem por omissão, se fingindo de surdo, se fingindo de cego, como se você não tivesse nada a ver com isso. Você tem sim, você é o progenitor. Beber um pouquinho de água aqui. Dá uma respirada aí.
Vou dar um conselho para você, pai. Preste atenção. Essa semana, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Vá a uma loja de brinquedos. Você tem boa memória, não precisa, mas se você não tem, leve um bloquinho de papel. Você vai descobrir alguns caras, alguns homens, que estão onipresentes nas embalagens de brinquedos. De 3 anos em diante, você vai ver esses carinhas lá nas embalagens de brinquedo. Com seus cabelos coloridos, com as suas caras engraçadas. Talvez você não conheça esses caras, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. O seu filho, a sua filha conhece. E é bem possível que o seu filho, a sua filha, ouça esses caras todos os dias. Você pode não estar falando com o seu filho todos os dias por mais de 10, 15 minutos ao longo do dia. Mas se o seu filho tem um celular na mão, ele entra no YouTube e está assistindo esses caras. É por isso que as fotos deles estão nas embalagens de brinquedos. Porque os fabricantes de brinquedos sabem que esses caras têm uma entrada, têm uma influência muito grande na vida dos pré-adolescentes, das crianças. Se o seu filho está no YouTube, é bem possível que o seu filho seja até membro dos canais desses caras. E você nem sabe. E aí, para completar o exercício, assista um vídeo desses caras. E aí, se você não se chocar com o que você vai ver, meu querido, tchau. São caras desbocados, perversos, injetando veneno na veia das crianças. Entre uma piada e outra, entre uma carinha engraçada e outra, entre um histrionismo e outro, cheios de misura, cheios de... E a criança ri bastante. Sem dúvida, talvez até você vai rir algumas vezes. Mas o trabalho desses caras é destruir qualquer base minimamente sólida para os princípios da palavra de Deus. E aí daqui a alguns anos o seu filho vai estar rebelde, daqui a alguns anos o seu filho vai estar numa situação terrível, e aí você vai se perguntar: o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Enquanto você estava ocupadíssimo, até mesmo com as coisas de Deus, às vezes, né? Eu sou professor de escola dominical, eu tenho que cuidar da minha lição, eu tenho que ligar para os meus alunos, ou mandar mensagem para os meus alunos, mandar áudio, ficar controlando o grupo da classe. Ok, muitas atividades, muitas coisas, não é? Aí não sobra tempo. Às vezes os meninos daqui de casa reclamam, porque às vezes eu chamo: vem cá, quero olhar a tua cara aí. Quero falar contigo. Hoje eu não falei nada contigo. Tem alguma coisa para me dizer? Sim, tem alguma coisa para me dizer, além do bom dia, boa tarde, boa noite. A única pergunta que eu não faço é: tá precisando de alguma coisa? Porque senão lá vem lista, aí não dá. Converse com seu filho, querido. Meu pai não conversava comigo. Mais uma razão para você conversar com seu filho, porque você se ressente, não é? Você não se ressente do seu pai não conversar com você? Não cometa o mesmo erro. Converse com seu filho. Isso já foi dito e várias vezes, falado várias vezes, e vai ser dito sempre, porque é a verdade. Interaja com seu filho, abrace o seu filho.
E a sua filha também, isso já foi dito várias vezes. Pais extremamente rígidos, pais distantes, pais ausentes, mesmo dentro de casa. Tratando muitas vezes as filhas com rispidez. A menina cresce carente desse contato mais direto com o sexo oposto. O primeiro engraçadinho que perceber essa fraqueza nela e demonstrar carinho para ela, aí só Deus sabe. Infelizmente, às vezes a gente acorda muito tarde para essa realidade, mas essa realidade existe, queridos. Você não pode aceitar que um sujeitinho qualquer na internet tenha uma influência maior sobre o seu filho do que você. Mas isso é fato, isso está acontecendo, inclusive dentro das igrejas. Leve seu celular, bata uma foto lá da embalagem, se você não conhece o sujeito. Chega em casa, chama o seu filho. Meu filho, quem é esse cara aqui? Ele vai lhe dar o histórico do sujeito. Talvez ele lhe diga até quantos inscritos ele tem no canal dele. Vocês estão pensando que eu não vou cobrar? Vocês homens, eu vou cobrar esse exercício. Faça isso. E acorde. Porque isso é uma realidade. Não estou pedindo para vocês nada que eu já não tenha feito. Porque eu fui alertado sobre isso. E faz tempo. Pelos meus filhos. Convivendo com os meus filhos. Vez por outra falava nos sujeitos. Peraí, estão falando muito nesses caras. Quem são? Vou olhar, vou ver. Confesso para vocês que não aguentei ouvir muito. Não aguentei. Fiquei revoltado. Vários são os incidentes, várias são as queixas de pais dizendo: meu filho, descobri agora que o meu filho tem uma vida dupla. Ele é uma coisa em casa, ele é outra coisa completamente diferente na escola, lá com os colegas dele. Onde é que ele aprendeu isso? Mas em casa ninguém chama palavrão, partindo do pressuposto que não chama, né? Em casa ninguém chama palavrão, aqui em casa ninguém chama palavrão. Como é que tu chama esse palavrão aí? Ouvi tu falar esse palavrão pro teu colega lá. Onde é que ele aprendeu? Arrume um tempo, dê um jeito, porque Deus vai cobrar de você. Porque é para você estar colocando na cabeça do seu filho, esse é o sentido desse texto, tá? É uma coisa intensa, é uma coisa constante, não é uma coisa intermitente. Os meninos aqui em casa, às vezes, eles reclamam, dizendo que o papai tem um versículo bíblico, tem um ditado para tudo. Né, Luiz? Lá vem o papai, lá vem o papai. Sim, lá vem o papai. É minha obrigação falar. Se vocês vão ouvir, vou falar mais sobre isso na semana que vem. Pelo visto vai ser semana que vem, hoje não vai dar. Mas eu vou falar mais sobre isso. Porque às vezes a gente, como pai, a gente vê, né, companheiros nossos de jornada, né, de desafio, que sofrem desgosto. Fizeram tudo certo com os filhos, pelo menos como a gente olha de fora. E aí, de repente, os filhos... Isso acontece. Vou falar mais sobre isso domingo, prometo. Mas veja, eu insisto nesse ponto. Isso não é um argumento verdadeiro. Pelo contrário.
É um argumento que eu chamo de argumento de bate e volta. Ao mesmo tempo que você diz isso, poxa, mas fulano fez tudo certo, criou o filho direito e olha aí o que aconteceu. Esse argumento bate lá e volta para você. No sentido de que se ele, que fez tudo certo, aconteceu o que aconteceu, imagina o que pode acontecer se você não fizer. O que você sabe que você tem que fazer. E aqui a ideia do texto é essa. Vou repetir de novo. Meu irmão pastor Ivanildo, ele costuma dizer que é como se o autor estivesse dizendo: você tem que abrir a cabeça, abrir a cabeça do moleque e colocar a palavra de Deus lá dentro. Claro, se não dá para a gente abrir a cabeça do moleque e colocar a palavra de Deus lá dentro, literalmente, como é que a gente vai fazer isso? É sentado em casa, é andando pelo caminho. Eu faço isso, desculpa, gente, eu tenho que falar do que eu vivo, para bem e para mal. Tem gente que não gosta, mas enfim, desculpa, me perdoe. Às vezes eu estou andando com os meninos, já cheguei a parar o carro. Joel, olha aquilo ali. Espia. Heloísa, olha aquilo ali. E aí, o que tu me diz disso? E isso em diversas situações, ambiente familiar às vezes, almoço de família, jantar de família, certas respostas, me perdoe, mas eu vou dizer isso, certas respostas que certos filhos dão para os pais. Eu chego bem pertinho do ouvido da Heloísa e disse: tu já sabe, se tu disser uma coisa dessa para mim, desse jeito, te prepara para onda de choque. Levei vocês por Provérbios essa semana. Provérbios capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8. O livro de Provérbios, o pastor colocou inclusive um texto do pastor Richard Oliveira, foi ótimo, né? Casou tudo, impressionante. A sabedoria de Provérbios é eminentemente prática. O livro de Provérbios era usado, aliás, os provérbios na cultura do Oriente Próximo, é aquela sabedoria condensada em linguagem acessível, normalmente poética, que dá até para você decorar, cujo objetivo prático é o treinamento das novas gerações. Por isso o autor de Provérbios usa a linguagem paterno-filial. Por isso ele chama os seus leitores de meu filho. Preste atenção para o que eu estou dizendo. Inclina os teus ouvidos para as palavras que eu estou te dizendo, porque são palavras de razão, são palavras de verdade. E abandonar essas verdades, abandonar essa razão, vai trazer morte para você. Está literal isso lá. Vá comigo para lá, rapidamente. Que horas são, Heloísa, por favor? 10h33. Não sei porquê. É só eu começar a dar lição, o relógio vai embora. Eu vou ter que ver o que é isso. Livro de Provérbios. Vamos começar aqui no capítulo 1. Versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Não precisa dizer nada. Está bem claro. 3. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. 4. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos
jovem. Os meninos daqui de casa, os mais velhos, inclusive os que já moraram aqui conosco, eles tiveram em algum momento da vida deles que ler, em alguns casos, copiar o livro de Provérbios. Alguns ainda têm, espero que guardem com carinho os seus manuscritos. Não, eu não pedi por favor. Por favor, dá para fazer isso? Eu obriguei. Vocês estão ouvindo? Eu obriguei. Vocês vão ler e vocês vão copiar e eu quero ver. Você não faz isso com seu filho na escola? Na escola secular, hein? Me diga. Você não diz para ele, eu quero essa tabuada aqui. Faz, essa semana tu vai decorar a multiplicação tabuada de 3. Você não faz isso? Hã? Por que você não faz isso com a palavra de Deus? Ah, é porque você não lê? Será que é isso? Será que é isso? Aí complicou. Bom, volte lá para Deuteronômio 6. Veja lá, tem que começar com você. Tem que começar com você. Ok, mas não começou com você ainda? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse ditado, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não é de todo errado, não. Afinal de contas, você já é adulto. Talvez alguém tenha falhado com você. Mas não é porque falharam com você que você vai falhar com seu filho também. E o seu filho ainda depende de você. Não deixa o diabo te pegar por aí. Ah, tu vai cobrar do teu filho uma coisa que você não faz? Sim, é importante você fazer, mas você não está fazendo? Pelo menos cumpra com a sua obrigação com o seu filho. E quem sabe você vai descobrir, meu querido, que a obrigação que você vai pedir do seu filho vai te obrigar também. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando você se der conta, você vai estar lá com ele no livro de Provérbios, estudando, aprendendo, copiando talvez. Ninguém tem uma letra tão perfeita que não possa melhorar. Faça isso. Faça isso. Porque não se esqueça do que eu lhe disse antes. Se o seu filho tem celular, se ele está na internet, enquanto você não troca palavra com ele sobre a palavra de Deus, ele está de vez em quando olhando os canais dos caras que estão vendendo brinquedo agora. E eles não vão aprender nada de bom com esses caras. Nada. Mas tem mais. Versículo 8. Vou beber água. Ai, meu Deus. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Veja como Satanás é fogo. O menino que não está sendo corrigido pelo pai, esse versículo aqui vai acabar com ele. O professor na escola dominical vai estar dizendo lá, olha, vocês estão vendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Vocês têm que prestar atenção na correção do pai de vocês. E aí o menino vai lembrar, ou talvez o Satanás vai fazer ele lembrar. Meu pai nem fala comigo. Eu passei por essa situação uma vez, numa das escolas onde eu trabalhava. Eu cheguei com um menino, eu, inocente, coitado de mim. Rapaz, presta atenção. Tu vai ter que melhorar.
Eu vou te dar até a próxima avaliação parcial para tu melhorar. Já que eu não tinha falado contigo ainda, se tu não melhorar, eu vou falar com o teu pai. Eu vou mandar chamar o teu pai aqui. Ele olhou para mim e riu. Professor, se o senhor conseguir fazer o meu pai vir aqui na escola, eu vou gastar não sei quantos meses de mesada, mas eu vou dobrar o seu salário desse mês. Claro que eu fiquei curioso, fui falar com a coordenadora. Sabe o que a coordenadora disse? Lies, nunca vi esse homem. Ele vai lá no financeiro, é lá que ele circula, lá no bloco administrativo. Para cá ele nunca passou. Às vezes eu consigo falar com a mãe dele, mas é um problema. Já falei sobre isso aqui, né? Outro pai que eu conheci, e aí vejo como Satanás é. Vou falar isso para vocês, preste atenção. Pais, hoje o negócio está pegando para o nosso lado. Mais um pouquinho de água. Dia dos pais na escola. Eu vi isso, colega do meu filho. Todos os pais lá. E aí tinha um garoto lá chorando, inconsolável. O pai dele não tinha vindo. E começou lá o evento, as professoras tentando contornar lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E o menino inconsolável lá. De repente chegou a celebridade. Sem mentira nenhuma. Ele chegou, cumprimentou o pessoal lá que estava lá na frente, botou a mão assim por cima do ombro do menino, apontou para um cara, o cara foi, bateu uma foto, ele cumprimentou as pessoas e saiu. Me deu vontade de colocar o pé para ele cair quando ele passou por mim. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas o menino parou de chorar. Criança é maravilhoso, né? Pelo menos isso. Olha a mensagem que aquele homem estava mandando, talvez sem querer, para aquela criança. É muito conhecida a história, né? Vocês conhecem, do pai que o filho reclamava com ele: papai, bora jogar uma bola? Aí quando eu falo isso, eu fico realmente com a voz mais embargada ainda, porque eu não sei nada de bola. Hoje aqui em casa o Tiago, meu concunhado, joga mais bola com o Joel do que eu. E eu dou graças a Deus. Eu realmente com bola eu sou um problema sério. O Joel gosta muito. E graças a Deus ele se contenta com pouco, né? Basta eu ficar chutando lá quando eu vou. Mas com o Tiago é uma maravilha, porque o Tiago entende, o Tiago joga bem. E aí ele fica lá e tudo, e o Thiago vai dizendo para ele como é para fazer. E eu gosto de assistir. Às vezes eu fico aqui olhando da janela, porque também eu acho que se eu sair eu vou até atrapalhar. Mas enfim, o garotinho ficava lá: papai, bora jogar uma bola? Meu filho, papai está muito ocupado, papai tem muito trabalho, não vai dar. Papai, bora fazer tal coisa? Meu filho, não dá e tal, não sei o que. Aí um dia o menino perguntou pro pai, pra mãe: mamãe, quanto é que o papai ganha por mês? E aí a mãe disse lá o valor. E o menino começou a guardar dinheiro. Todo o dinheiro que dava para ele, ele começou a guardar. Um dia ele chegou pro pai dele, eu acho que ele viu que o negócio era mais complicado do que parecia: papai, eu estava juntando dinheiro para lhe dar o salário de um mês para o senhor fazer tal coisa comigo, mas eu realmente não consegui tudo, mas eu quero lhe dar isso aqui. Dá para o senhor me dar o equivalente a esse tempo aqui? E o pai chorou. Abraçou o filho e pediu perdão para o filho. Não sei se essa história é verídica, mas eu acho uma história muito interessante.
para a gente pensar, para a gente refletir. Qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? Porque se você estiver passando para o seu filho a mensagem de que a sua obrigação é colocar comida para dentro de casa, que isso você faz, o resto é com a mãe dele, muito provavelmente o seu filho vai repetir a mesma história com a esposa dele, com os filhos dele. E essa não é a história que Deus quer para nós, queridos. Gente, o ano tem 365 dias. Eu falei do negócio do diabo, eu vou terminar o raciocínio. Por causa desses problemas com a ausência de pais e de mães também nesses eventos, há escolas que já desistiram de Dia dos Pais e Dia das Mães. Por outras razões também, que também tem a ver com atividade satânica, na minha opinião. Uma das escolas onde Joel estudou não tinha mais Dia das Mães e Dia dos Pais. Eles inventaram outro nome. Companheiro Ideal, não me lembro. Não me lembro exatamente o nome. Programa, mandaram folder explicando tudo direitinho. E estava escrito lá claramente: neste dia celebraremos aquela pessoa que é especial para fulano. Pode ser tio, pode ser pai, pode ser avô, pode ser companheiro, pode ser... não sei, estava lá todo... Eu olhei aquele folder, é o fim. Olhei aquele folder e disse, agora está dominado. E olha, quem diz isso não é nenhum pastor, muito embora os pastores digam, não é nenhum teólogo, é um psicólogo australiano chamado Steve Biddle. Não sei se é essa a pronúncia, mas você pode procurar esse livro, Criando Meninos. Aliás, homens deveriam ler esse livro, pais deveriam ler esse livro, Criando Meninos. Eu tenho aqui uma cópia, posso emprestar, uma cópia do livro, tá? Um livro mesmo, não é uma cópia, me expressei mal, enfim. Pode ler esse livro. Não concordo com tudo o que ele diz. Aliás, eu dei esse livro pro Dinaldo ler. O Dinaldo me ligou. Já viste o final desse livro? Já vi, Dinaldo. Mas aí, não sei se ele vai se aborrecer de eu estar contando essa história aqui. Mas aí, Dinaldo, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O início do livro é maravilhoso. Ele descreve claramente todo o ciclo aí da testosterona na vida do menino, do homem adulto. Maravilhoso. O início daquele livro é extraordinário. Ele explica por que num determinado momento da vida o menino vai querer se ligar mais à mãe, e muitos pais se ressentem disso. Mas ele também explica que se tudo correr bem, quando a testosterona começar a funcionar lá como ela deve funcionar, esse menino vai se voltar para o pai, e essa é a hora de fortalecer esse laço, esse vínculo. Uma das afirmações mais polêmicas do livro é, ele faz lá quase que en passant, de passagem, num momento lá, quando ele diz que jogos que estimulam violência e sexo jamais deveriam estar à disposição dos adolescentes como estão hoje, dos pré-adolescentes, das crianças. Ah, isso causou uma polêmica na época. Fizeram campanha contra esse livro, mas ele previu isso. Ele diz do livro, na introdução do livro, há uma campanha contra o sexo masculino na mídia, na cultura em geral. E o cara não é crente, queridos. E aí eu vou dizer o que vocês já estão acostumados a ouvir eu dizer. Quando os descrentes estão dizendo, estão apregoando, estão alardeando coisas que nós crentes deveríamos estar dizendo, aí eu me preocupo. É quase as pedras clamando. Vocês se lembram quando os fariseus disseram para Jesus, manda que eles se calem, quando a multidão estava dizendo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. E os fariseus diziam, mestre, manda que eles se calem. Jesus disse o quê? Se eles se calarem, as pedras clamarão. A igreja tem se calado ao longo dos tempos, infelizmente, em muitos assuntos.
E Deus tem suscitado os incrédulos para dizer aquilo que os crentes deveriam estar dizendo. E o que ele diz nesse livro claramente é que há sim um papel. Claro que ele vai dizer que é a natureza. Aparentemente ele não... Se ele acredita em Deus, ele preferiu não entrar nesse mérito, não é? Mas ele vai dizer... ele vai dizer que a natureza deu sim um papel para o sexo masculino, para os homens. Ele diz isso claramente no texto. Então eu estou recomendando aqui esse livro. E aí as coisas que realmente não cabem, porque contrariam a palavra de Deus, a gente tem maturidade, tem sabedoria para simplesmente descartar. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Passe comigo para o capítulo 2, os versos finais. Há aí um resumo nesses primeiros capítulos, né, daquilo que o livro vai tratar. E aí, aqui no versículo 20 do capítulo 2, ele diz: portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, falando ainda, exortando os filhos, né? Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. O aviso está aí, claramente. Claramente. O aviso está aí. Capítulo 1, versículo 33. Os que me ouvem, falando da sabedoria. Desculpa, eu vou começar no 32. Pois os ingênuos se afastam de mim, da sabedoria, e rumam para o quê? Para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Está bem claro na palavra de Deus. Há um caminho da vida, há um caminho da retidão, há um caminho da sabedoria, e o contrário desse caminho é morte, é desgraça, é prejuízo. Isso está claro na palavra de Deus. E Deus conclama ao seu povo: me temam, me obedeçam, e vocês vão se dar bem. Ensinem isso aos seus filhos, e eles também serão felizes. Nós estamos o tempo todo com esse desafio aí, que nós devemos encarar, de educar os nossos filhos dentro desse caminho de retidão, de temer a Deus, de ter respeito por Deus, de até ter medo dele, sim. Porque Deus nos dá a vida e a morte para nós escolhermos. E nós devemos atentar para isso. Ok, Elias, mas eu não tenho filhos. Se você é jovem, um casal jovem, eu digo ainda, né? Mas você vai ter. Já falei para o pastor Tiago do Pacoval, já falei isso aqui também, já comentei várias vezes com vocês. Eu vibro quando o pastor Tiago, na oração de bênção de um casal, pelo menos dos casamentos que eu já vi ele fazer, ele diz: Senhor, que o Senhor dê filhos para esse casal. E ele fala no plural. Que ousadia, que coragem. É porque eu não tive coragem, eu não sou tão corajoso quanto ele. Mas quando ele fala isso, eu ainda vou fazer isso, qualquer vez eu vou fazer. Quando ele falar isso, eu vou dizer: amém, aleluia. Então, diga assim: Elias, eu não tenho filhos ainda. Ótimo. Mas você já está debaixo desse mandato, se você tem família. Tá? Tudo que eu falei aqui se aplica a você. Talvez, né, quando a gente chega à maturidade, casais mais maduros, que talvez não vão ter filhos. Tudo que eu falei se aplica se você pensar que
Paternidade responsável também tem a ver com se comprometer com as gerações futuras. Você pode ajudar muitos sobrinhos, muitos meninos da igreja que talvez não tenham pai. Isso é uma coisa das mais extraordinárias. A coragem do Steve Biddle de dizer isso no livro dele. Estou fazendo propaganda do livro de novo, né? Enfim. Mas ele diz isso claramente. Se você é mulher e o seu filho não tem o pai dele presente, arrume uma pessoa que possa mentorar o seu filho. Um homem, aliás, eu estou me expressando errado. Ele diz um homem. Pode ser tio, pode ser o avô, se tiver condições. Eu vou deixar para falar quando a gente estiver terminando sobre essa questão do papel dos avós. Eu acho importante a gente refletir um pouco sobre isso, mas eu vou falar mais na frente, tá? Já basta as confusões que eu estou arrumando por enquanto, né? Tem uma questão aí muito importante que precisa ser considerada com relação a essa questão do papel dos avós. Mas enfim, ele diz isso, Steve Biddle, seja tio, seja avô, seja um outro parente, homem, seja alguém da igreja, da comunidade, ele diz isso claramente. Infelizmente eu não estou com o livro aqui, eu não sei exatamente qual é a página que ele disse, mas ele diz claramente, arrume um homem que possa mentorar o seu filho, alguém que seja um modelo que você vai apontar e vai dizer, olha, seja como fulano. De novo, que coragem! Esse psicólogo, não sendo um psicólogo do nicho, né, aí, religioso, dizer uma coisa dessa. Mas é importante proceder dessa forma. Por quê, queridos? Porque já foi dito aqui e vai ser falado mais propriamente na semana que vem. Às vezes as coisas não dão certo. E aí você tem que estar preparado. Então, se você é pai, se você tem filhos, olha, um domingo típico aqui em casa, os meninos, mais a Heloísa, ouvem a minha lição. Para azar deles, eles estão em casa, né? Eles ouvem a minha lição, a Heloísa está sentadinha ali me ouvindo. Normalmente, quando termina aqui, ela vai para o quarto dela, vai pegar o celular dela ou o computador e vai olhar a lição da classe. Eu creio que a partir de hoje, né, Fátima, as classes maiores, todas elas têm lição, né? Só tinha uma classe que não estava tendo, mas agora, hoje começaram, graças a Deus, com muito esforço, hoje começaram a ter lição online. Então ela vai para lá, o Joel vai fazer a lição, já está fazendo a lição da classe dele. Domingo é para isso, queridos. E nós temos o privilégio de estar em casa. Já falei que tem nações ditas cristãs que não tem mais isso. Domingo é um dia como outro qualquer. Inclusive repartições públicas funcionam nesse dia. Se nós ainda temos essa oportunidade, vamos aproveitá-la. Faça isso, coloque seus filhos para ouvir. Dez horas mais à frente, nós teremos a mensagem do pastor para ouvir. De novo é hora de todo mundo se reunir. Eu confesso para vocês, o Joel ele não entende muito. Te vê na cara dele, né, que é complicado para ele porque o nível é elevado, mas ele assiste. Ele fica sentado até terminar e ele tem que ficar prestando atenção, já que nós infelizmente estamos sem a condição de dar, nós, eu digo a igreja, né, no ambiente virtual para todos como a gente gostaria. Ele vai ficar ouvindo, primeiro para ele não perder o hábito. Eu insisto nesse ponto. Se o seu domingo está fora de rotina no que diz respeito às coisas da igreja, você vai ter problemas quando a gente retornar. E se Deus quiser, a gente vai retornar. Não sei quando, não sei como, mas a gente vai retornar. Eu venho dizendo isso desde o início. Preste atenção. Não falhe nesse ponto.
acorde seus filhos no horário costumeiro, que vocês viriam para a igreja. Faça a sua parte. À noite a mesma coisa. Cuidado. Atente para isso. E certamente Deus vai nos abençoar. Você acha que, não, mas não tem condições, eles são muito pequenos. Aí você vai, pega o vídeo das crianças. Você pode assistir a pregação do pastor depois. Você vai, naquele horário, colocar os seus filhos ali e vai trabalhar com eles. Os seus filhos pequenos, sobretudo, não podem sair dessa rotina. Não pode. Seu filho tem celular, todo mundo tem celular na sua casa? Então, na hora da pregação, um está deitado na cama, ouvindo o pastor, o outro está lá na cozinha comendo alguma coisa. Não é o ideal. O ideal é que todo mundo sente juntos. Se puder jogar para a televisão, ótimo. Se tiver no celular, coloca 2 ou 3 celulares ali. Mas fiquem juntos. E ao final da pregação, orem juntos. Pegue a lista de pedidos que é atualizada. Faça uma oração. Cante uma música. Ou 2 ou 3. Vocês lembram que no início do ano, lá no acampamento, foi que nós cantamos? Vou aprendendo e vivendo, ensinando e sofrendo, seguindo a cantar. Com gratidão adorando, seu nome louvando em todo lugar. Nós não tínhamos ideia do que vinha à frente, enquanto nós escrevíamos essa letra. E vejam o desafio tremendo que essa letra traz para nós hoje. Porque nós estamos sofrendo, mas nós estamos ensinando e louvando o nome do Senhor em todo lugar, inclusive na nossa casa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Não vai ser fácil, não é fácil. Se você não tem esse hábito ou não criou esse hábito, se o seu filho não tem esse hábito, ele vai resistir. Mas faça o que precisa ser feito, querido. E certamente o Senhor vai nos abençoar. Semana que vem nós precisamos nos debruçar sobre a história de Eli e de seus filhos, de Samuel, de seus filhos. Orem por mim, eu realmente não estou me sentindo bem. Esse problema da minha garganta tá sério. Não estou melhorando. Só rouquidão, muita rouquidão. Não sei como fazer. Hoje também não estou bem, sei lá, acho que estou com algum distúrbio gástrico. Estou fazendo um esforço para ficar aqui com vocês. Nós vamos encerrar agora. E vou logo adiantando que essas leituras de 1 Samuel serão repetidas e eu vou acrescentar outras leituras mais tarde, vou postar no grupo da classe. Falando de grupo da classe, de novo essa semana aconteceu a mesma coisa. A gente começou bem, começou num patamar alto, depois começou a cair, né? Mas a gente vai em frente, a gente vai prosseguir, realmente. Agora a gente vai fazer o sorteio, né? Chama lá o Joel, Heloísa. A gente vai fazer o sorteio convencional. A Heloísa queria fazer online, eletrônico. Eu digo, não, Heloísa, vou fazer convencional mesmo, né? Eu tenho aqui, olha, gente, esse sorteio, só explicando aí para os nossos queridos que estão na comunidade, não é para atrair audiência não, tá? Esse sorteio nós fizemos uma prova, uma avaliação da classe. E as pessoas do livro de João e as pessoas que entregaram no prazo que foi estipulado, eu decidi fazer um sorteio. Era um livro, mas eu resolvi sortear 2, né? Eu comprei 2 livros da Edith Schaefer, a esposa do Francis Schaeffer, que é maravilhosa também. A Cristina inclusive está lendo esse aqui, ela colocou no grupo, né? Aflição.
né, da Edith Schaeffer, Um Olhar Compassivo sobre a Realidade da Dor e do Sofrimento. Esse aqui, O que é uma Família, também da Edith Schaeffer. E eu decidi que eu vou sortear os dois, tá? Entre essas pessoas que estão aqui, e para ser uma coisa bem transparente, tá? Eu vou colocar Suane, tá? Não dá para vocês verem, né, que está ao contrário, mas a Heloísa vai me ajudar. Heloísa, vai me dando aí e eu vou colocando aqui dentro. A Heloísa vai ler o nome, a Suane já está aqui dentro da... Lloyd, joga aí. Osiel. Ney Costa. Daniela. Esther Trindade. Mais rápido. Ana Maria. Nonato. Miriam. Miriam Santos. Adilson. Edileuza Oliveira. Valdeci Almeida. Márcia Lobo. João Marcelo. Marilene Oliveira. Tina. Fátima. Maria o quê? Marta Chagas. Marta? Marta Chagas. E Edivaldo. Então tá aqui. Joel, olha pra lá. Olha lá, tá? Mete a mão aqui. Vem cá, chega aqui perto. Dá tua mão que eu vou te dar. O Joel vai mexer aqui e vai tirar um. E a Heloísa vai ler e vai dizer quem é. Me dá, tá? Espera aí, só um instantinho. Ainda não. Qual vai Primeiro, aflição. Tá? Primeiro esse aqui. Tá, Joel? Pode tirar. Mexe bem, já? Pegou? Mexe bem. Ok, Heloísa. Quem ganhou? Osiel. Ele vai querer trocar, que ele já tem esse, né? Mas aí vai ter que negociar, Osiel, com o vencedor do outro livro, né? Se ele não quiser trocar, mas é sortudo esse Osiel, né? Olha para lá, Joel. Isso. Agora, o que é uma família? Mexe bem, mistura mais, Joel. Pode misturar. Isso. Opa, peraí, caiu uma. Vai, mexe. Ok, pode tirar. Marilene Oliveira. Irmã Marilene Oliveira ganhou esse aqui, tá? O que é uma família. Então, tá feito o sorteio. Parabéns aos que ganharam e parabéns a todos que entregaram no prazo e parabéns a todos que ainda estão fazendo a prova no seu ritmo, querendo aprender cada vez mais do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra uma vez mais. Ó Deus, mais uma vez nós elevamos os pensamentos a Ti e agradecemos pela Tua palavra. E agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de, ao longo dos anos, estudarmos a Tua palavra nessa igreja que tem sido a nossa mãe também. Onde temos sido instruídos, Senhor, na Tua palavra. Nós agradecemos pelos nossos mestres, pelos nossos professores, que diligentemente, ó Deus, nos têm ensinado a Tua palavra, os nossos pastores. Ó Deus, sabemos que tudo isso é providência do Senhor para nós. E ficamos tão contentes, ó Deus, de ter o privilégio no nosso país de livremente estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais amar a Tua palavra, que as nossas famílias sejam fortalecidas, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor nos desafie, nos encoraje, nos capacite a educarmos as novas gerações, Senhor, para o bem da Tua igreja, para o bem da sociedade em geral, Senhor, e para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Até mais tarde com a pregação do pastor Igor. Tchau.